Olá a todos do grupo Conhecendo a Deus, aqui quem vos fala é Jonatas Welber e este é o estudo número 8. E no estudo de hoje nós vamos meditar sobre uma importante pergunta: por que o pecado é tão grave? Queridos, a Bíblia nos ensina que o pecado é grave por ser uma ofensa cometida primeiramente a Deus. Um Deus soberano, santo, justo e bom. Então, mesmo que você peque contra uma outra pessoa, você precisa entender que todo pecado é uma ofensa cometida primeiramente a Deus. E nós sabemos que uma ofensa tem consequências diferentes a depender do nível da pessoa ofendida. Deixa eu tentar aqui explicar isso. Por exemplo, não é a mesma coisa você ofender um amigo do que você ofender a seu pai, por exemplo, ou a um juiz em um tribunal. Não é verdade? Então, uma ofensa tem consequências diferentes a depender do nível da pessoa que foi ofendida. Então, quando nós pecamos, infelizmente, nós desconhecemos que ofendemos primeiramente o Rei do universo. E este é um problema. Deus tem um código de conduta, a chamada a lei do Senhor. E a Bíblia ela vai expressar, vai falar muito desse código de conduta. Essas normas expressam o próprio caráter de Deus, que é santo e que abomina o mal. Por isso, a consequência para um só pecado, mesmo que seja pequeno, é muito grande. A consequência para um só pecado, mesmo que seja pequeno, é a morte. A Bíblia diz que é o castigo eterno. Por causa da infinita santidade de Deus, o pecado, então, é visto como grave e devastador. Em outras palavras, o pecado é algo tão grave, tão terrível, porque ele é cometido primeiramente contra a pessoa de Deus. E às vezes a gente não entende isso, pois não temos ideia de como glorioso e bendito Deus seja. Mas eu quero aqui parar, imaginar com você por um momento essa cena. Deus está lá no dia da criação, dizendo aos planetas que se coloquem em determinada órbita no espaço, e todos eles se curvam e dizem amém e lhe obedecem. Então Deus diz naquele dia da criação: as estrelas que ocupem seus lugares nos céus e sigam à risca o seu decreto. E o que elas fazem? Elas todas se curvam, elas lhe obedecem. Então Deus diz às montanhas que se ergam e aos vales que se afundem, e eles se curvam, eles o adoram. Então Deus diz ao bravo mar: você virá até este ponto e daqui você não vai passar. E o mar simplesmente lhe obedece. Porém, quando Deus nos diz: venha,
me siga, me obedeça. Nós muitas vezes dizemos não para Ele, apesar de sermos criaturas tão minúsculas. Então veja como o pecado é algo tolo. É uma idolatria boba, pois faz do homem o seu próprio Deus. E visto que o pecado é algo tão terrível, não tem como a gente compensá-lo com boas ações. O salário do pecado é a morte. Só a morte é pagamento válido. Na verdade, se a gente parar para pensar, até aquelas boas obras, sabe? Aquelas que nós consideramos boas aos nossos próprios olhos, diante de Deus, são como trapos da imundícia. Porque não há nenhuma boa obra no homem que já não esteja misturada com pecado, porque a Bíblia diz que nós já nascemos no pecado. O desígnio íntimo do nosso coração é mal desde a nossa mocidade. Tirar algo bom de nós, verdadeiramente bom de nós, é como tirar óleo de uma pedra. Mas foi por isso, amados, que Jesus veio salvar tanto os bons quanto os maus. Aleluia! Porque tanto uns quanto outros estavam perdidos do mesmo jeito. O Verbo eterno, Deus Filho, Jesus Cristo Senhor, Ele se tornou um homem para assumir o nosso lugar naquela cruz. Aleluia! Por meio dele, nós podemos ser plenamente perdoados e reconciliados com o Pai. É verdade que uma criança, ela é inocentada desse juízo, né? Até certa idade. Mas se você já é um adolescente ou um adulto, você tem a capacidade de entender esta realidade e de tomar a decisão mais importante de todas, que é entregar a sua vida ao Senhor. Então eu te convido nessa mensagem a fazer isso o quanto antes e que venha um tempo de refrigério sobre sua vida pela presença do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.